Fala, Carol, tudo bem? Oiê, tudo bem e você? Joia, saudade de você, hein, meu? Faz tempo que a gente não se vê, né? Pois Tem que é, marcar live pra se ver, é um negócio impressionante mesmo. Só essa quarentena mesmo faz é virtual. chorar. Peraí que eu vou tentar Tá. melhorar essa conexão aqui, peraí. Eu tô na casa da minha mãe, meu sobrinho tá Ah, dormindo, tadinho. Tô olhando ele aqui. Peraí, só um segundinho, deixa eu ver se eu fico mais perto aqui. tô tentando fixar nosso assunto aqui. É, tem um esquema aí, né, que o pessoal faz pra fixar, eu não sei como que é, que eu nunca lembro. Eu também Mas não sei, nunca consigo. é, até onde eu sei, acho que você tem que colocar no comentário mesmo alguma coisa, e aí aí aparece um botãozinho que você aperta aí. E aí, dona Lídia, tudo bem? E aí a coisa vai. Aí agora sim. Boa. Não sei se E você monólogo. conseguiu fazer Deixa aí. eu. Tô escrevendo aqui, peraí. Ai, ai. Boa. A sua mãe mora onde? Por aqui? Mora, a gente mora aqui, tudo no mesmo prédio. Você acredita? Eu moro de frente. É, pra gente a quarentena ela não está. Bom, todo mundo queria fazer mais coisas, com certeza. Mas pelo Sim. menos eu moro em frente da minha mãe, meu irmão mora do lado, minha irmã mora embaixo, tá todo mundo no mesmo prédio. É, ó, Então a na hora que gente eu peço pra publicar, não dá essa. Não tem essa não opção, tá não gra... sabemos. Se tiver algum tecnológico aí na live, ensina a gente como que. Até onde eu sei era isso. Você colocava o assunto, É, apertava não. alguma coisa, aí dava uma fixada. Mas não sei como que é, não. Ai, Também ai, não. vamos aí, né? E Vamos você, tá trabalhando lá. bastante, muita correria? Online, né? Estamos aproveitando para colocar os projetos em prática, né? Já começar a construir, consolidar melhor os projetos para quando liberar tudo a gente começar a ir para a prática, né? Mas tinha bastante coisa programada que foram desmarcadas, né? É, Eu não tem tinha como. palestra, tinha palestra, ia para o congresso e tudo cancelado, mas temos algumas aí para o meio do ano, vamos ver se vai acontecer, né? Tô na expectativa. É, a gente também tá aqui. Ontem a gente conversou lá com o médico, né? Com o Bruno também, para ver o que a gente vai fazer. A gente tá Sim. aguardando, né? Todo mundo nessa, né, nessa vibe aí, né? Todo mundo tá nessa espera. Vamos lá, então. Pessoal, olha, que vocês apertem aí no aviãozinho, que vocês compartilhem. O objetivo aqui hoje é a gente falar de fortalecimento imunológico, né? O quão isso é importante. Quem tá na live não me conhece, eu sou enfermeira de formação, saí da assistência recentemente. E eu tô nessa missão como palestrante treinadora comportamental. E desse princípio, né, do autoconhecimento, processo de desenvolvimento humano, eu venho olhando muito para os meus colegas, né, que ficaram, sim, na assistência, e diante desse cenário que a gente está, eu venho observando o quão eles estão adoecendo muito, ou pelo simples contágio, ou quando se vê diante de equipamentos de proteção individual que estão disponíveis, né, nos lugares que eu tenho os contatos, as pessoas ainda assim estão se contaminando. E aí a pergunta foi por quê, né? Então eu venho fazendo todo um movimento aí de ajudar essa galera para tentar ver as coisas de uma outra perspectiva, né? O que que eles podem fazer para se fortalecer emocionalmente? Amanhã a gente tem até a live aí com a doutora Kátia, psicóloga. E também sobre alimentação, o que que fortalece a imunidade, né? E foi onde eu convidei esse fera aí, que eu super admiro. Obrigado, tamo junto. E, e para poder oferecer para as pessoas, né? E eu falo profissionais da saúde porque essa foi a missão que eu abracei, mas eu acho que esse é um assunto que serve para todo mundo que está em casa, pensar em como melhorar a alimentação, fortalecer o sistema imune, que escolhas assertivas a gente pode fazer, né? Para estar mais forte imunologicamente, e é o que a gente pode fazer, a única coisa que está ao nosso alcance, né? Então, eu estou muito focada nesses dias, fiquei muito honrada, muito feliz por você ter aceitado o convite. E essa causa Acredita, é Carol? muito grande, essa causa é muito grande, muito brilhante. Eu me vejo como fonte para fazer isso, porque as pessoas viam o movimento que eu tinha em relação à minha saúde, às preocupações que eu tinha de autocuidado. E eu acho que eu sou um grande veículo aí para as pessoas acreditarem mesmo que sim, isso dá certo, porque eu sempre fui muito preocupada com isso e eu não levaria qualquer coisa, né, para os profissionais. Então, por favor, doutor Zanotto, se apresenta para esse Ah, eu, público aí.
Eu sou o Zanuto, né? Como o pessoal me conhece, sou professor de educação física também, sou nutricionista e sempre, né, tive minha linha de pesquisa toda voltada com a parte de metabolismo, né? Eu fiz mestrado, fiz doutorado em fisiologia endócrina, né? Lá no ICB, na USP. Trabalhei 9 anos lá com a parte mais voltada mesmo à parte endocrinológica. Trabalhava com finalização insulínica, fazia muita biologia molecular, fiquei muito tempo fazendo lá. E agora a gente, há mais de 10 anos, a gente trabalha com o Jefferson. Fala, seu Jefferson. Você gostou do meu topetinho? O cara falou que tá comendo um topetinho. E não tem cabelo branco, viu, Jefferson? Tá vendo que beleza? Os caras lembram até. Meus ex-alunos, Carol, você não tem ideia, são as pragas. Os caras lembram de cada coisa, meu. E ainda vem aqui me encher o saco, viu? Olha lá, Ai, o que André, dó. que começa. É isso aí, meu. Isso é o efeito da dieta e do treino, né? Mas eu sempre trabalhei com isso e hoje a gente tem a clínica, né, de nutrição esportiva e também medicina esportiva. A gente tem uma equipe médica, laboratório, enfim. A gente trabalha com toda a galera lá, né, tentando ajudar as pessoas também, né? Nossa ideia Boa. é essa também, ajudar, né, de certa Sim, forma, tá contribuindo aí, né, com as pessoas, sim, para que com as pessoas certeza. fiquem bem, né? Esse é o Legal. objetivo também da gente, né? Então é É isso isso, vamos aí. lá. Então, pessoal, vocês podem compartilhar aí no aviãozinho para falar sobre dicas de imunidade para as pessoas através da alimentação. Pode compartilhar o máximo que vocês puderem e o que a gente puder contribuir aqui nesse momento. Essa é a nossa missão, nessa uma hora aí, entregar para vocês tudo que tiver ao alcance, com foco de fortalecer mesmo a imunidade. É a única coisa que a gente pode fazer, né, Zanuto? É o que está ao nosso É, alcance, essas decisões, né, de você sabe que eu fortalecimento. tenho. Muita gente me pergunta, viu, Carol? Assim, poxa, Zanto, o que eu respondo, cara, de direct, você não tem ideia. Né? Pô, o que que eu posso fazer para melhorar a imunidade? O que que eu faço, né? Enfim, o que que a gente pode fazer? Então, assim, o que que Uhum, as pesquisas vêm mostrando, né? Aparentemente, e até aqui, pelo menos, né? A alimentação em si, a gente não consegue. Se pensar diretamente na questão do Covid, a alimentação, ela não vai fazer uma pessoa não se infectar, tá? sim. Por mais que a gente tenha um efeito de manter uma boa imunidade, e esse é o papel, talvez, do alimento, né? Ele ter, Uhum, a gente comer bem para ter uma boa condição, para, em caso de contágio, ter uma recuperação melhor. Aparentemente, os estudos não mostram uma correlação direta, tá, entre o sujeito que realmente, né, tem uma alimentação adequada e aquele cara que, de repente, né, se contamine e tem até um agravo de doença. sim. Então, assim, qual que é o papel? A gente não sabe. A verdade é bem essa. A gente não sabe ainda o quanto que, de fato, né, você só se alimentar adequadamente você vai resolver. Agora, o que que a gente sabe? Que quem se alimenta mal vai ter muito problema. Esse é um fato, né? Sim. E onde que vem a crítica, né, Carol? Que aí começa a surgir os curandeirismos, né? Olha, o que eu recebi de gente, Zanuto, porque eu tomo shot da manhã de gengibre com não sei o que é para isso. Zanuto, porque eu vi porque falaram para tomar vitamina C. Vitamina D, então, poxa, um Adera tá custando R$ 200, para você ter uma ideia, Caríssimo. porque o povo tá tomando um monte de vitamina D e nem sabe se precisa de vitamina D. Então, hoje, o grande problema está, né, relacionado a essa desinformação, né, e o que, que de fato pode estar ajudando as pessoas em relação à alimentação. Então, o que, que a gente sabe hoje? Né? Uma alimentação saudável, ela evidentemente vai deixar uma pessoa com, né, uma imunidade um pouco mais fortalecida. Que alimentos que a gente deveria comer? Todos aqueles naturais, né? Evitar Uhum. tudo que é uma alimentação industrializada, evitar as farinhas brancas, evitar excesso de massa, excesso de pão, né? Esse tipo de coisa. Tudo que for industrializado relacionado a refrigerante, essas bebidas que a gente sabe que só agrega caloria vazia, que não tem nada relacionado a valor nutricional de fato. E também Uhum. evitar aqueles alimentos que a gente chama de alimentos de alta densidade calórica, né? Porque Uhum. em dietética tem um conceito que é o conceito da densidade calórica. É aquela relação de quanto que eu como do X do alimento e quantas calorias aquele alimento vai me trazer. Por exemplo, se eu Uhum. pegar um chocolate, né? Sim. O chocolate, ele é um alimento de alta densidade calórica, porque um quadradinho de 15 gramas, ele pode me trazer quase que 80, 90 quilocalorias, que é a mesma caloria de uma banana, por Uhum. exemplo.
tá? Uhum, uhum. Então, esses tipos de alimento a gente pode estar evitando, né? Deve evitar, evitar o excesso dele. Só que a gente também não deve, é o que eu falo, demonizar. Porque Sim. hoje, o que está acontecendo em dietética? A dietética ela está ficando chata. A área da saúde ela está muito complicada. Porque o povo inventa moda. E aí você parece que Verdade. eles querem eleger o alimento que vai salvar a pátria e o alimento que vai te matar. E não é assim. A gente sabe que a vida toda é feita de moderação. Então, se as coisas forem Equilíbrio, né? moderadas, de certa forma, cara, dá para ficar bem, dá para comer um pouquinho de tudo, dá para viver, sabe? Dá para Uhum, tocar a uhum. vida de uma forma adequada, né? Sim, Em sim. especial, se a gente pensar mesmo em micronutrientes, também tem que ter algumas ressalvas. Porque a gente sabe que alguns minerais são essenciais aí, algumas vitaminas também. Só que não adianta tomar elas de forma isolada, como muita gente está se entupindo de 1 grama de vitamina C, está se entupindo de multivitamínico. Não é assim que a coisa funciona, né? Poxa, a O gente vê, por desespero tá levando exemplo, as pessoas a isso, né? cara, demais, você não tem ideia, cara, como a galera tá tomando coisa sem precisar. Eu lembro logo na primeira semana, né, que foi decretada a quarentena, que teve uma corrida, né, nas farmácias, e eu lembro que eu tive que correr porque eu precisava de álcool gel por causa da clínica, né? Uhum. E não tinha vitamina C, cara. E eu lembro que o pessoal desesperado, tinha gente perguntando, eu quero vitamina C, vitamina C. Cara, a gente precisa de 50 miligramas de vitamina C, né? Uma laranja tem isso, né? Não precisa nada além disso, né? Agora, existem micronutrientes que são essenciais para a imunidade. A gente sabe que o zinco é essencial, porque o zinco ele tem um papel fundamental, inclusive na parte da replicação celular. O magnésio tem um papel importante lá na cadeia respiratória. Mesmo a vitamina C, que é um antioxidante importante, ela também tem que estar nas concentrações adequadas, mas doses suprafisiológicas você vai jogar lá fora pela urina, né? Ela é uma vitamina Uhum. hidrossolúvel, a gente não armazena a vitamina C, perdão. Então isso é uma coisa também legal de pontuar. A galera se Sim. entope achando que não, vou fazer um estoque. Cara, vitamina C em 12 horas você já jogou ela toda fora pela urina. Percebe? Então tem uma série de coisas que eu acho que é onde a gente tem que pontuar para não inventar muita moda. E aí muita gente me pergunta, pô, Zanotto, então por onde que eu posso começar a fazer as coisas, né? O que seria melhor então? Poxa, vou começar então a fazer uma dieta, vamos controlar uma dieta, vamos fazer exercício? Olha, eu sou nutricionista, mas eu falo isso para todo mundo, cara. Sem sombra de dúvida, se fosse para eleger alguma coisa hoje, para começar a fazer, é exercício. As pessoas têm que se movimentar. Ainda mais pensando, Carol, nessa questão psicológica, né? Nessa questão da ansiedade, que é legítima, né, ao que a gente está vivendo agora, né? Vai Uhum. fazer exercício. Se fosse para eleger alguma coisa, o que eu faço, cara? Vai treinar. Comece a fazer uma atividade física. Ah, mas eu não tenho para onde fazer, cara. Faz em casa, né? Então, assim, o exercício, sim, esse cara é uma coisa que eu acho que seria fundamental para todo mundo começar a fazer agora, sabe? De cara. Uhum. Começar a se Uhum. mexer, porque esse sim tem um papel imunomodulador muito mais importante, muito mais significativo Sim, do sim. que você pensar só naquilo que você está comendo. Não adianta você Sim. pensar numa coisa e deixar outra, sabe? E aí entra nessa questão, né? Tem que cuidar da cabeça, não tem jeito. Se não cuidar direito da parte psicológica, não adianta comer bonitinho, não adianta treinar bonitinho, porque as coisas vão desandar da mesma forma, tá? Exato. Então isso Exato. é só, desculpa só me alongar assim, né? Mas enfim, é só para dar Imagina. uma contextualizada nas É. coisas, né? Porque eu sei que o Uhum. pessoal vai começar a perguntar as coisas aí, né? O que eu acho que eu mais vejo, assim, por exemplo, nessa nossa área, né, a área da saúde, a gente trabalha com plantão, é muita gente fazendo dupla jornada. Até quando eu estava em dupla jornada, eu falei para você, e você falou, meu, olha a sua saúde, precisa mesmo? Você me fez refletir muito sobre isso. Mas ok, o cenário para muitos é de extrema necessidade, né? Ter 2 empregos para ter o salário que sustente ali tranquilamente a sua família, enfim, né? Cada um tem os seus porquês. E diante da situação que a gente vê, poxa, que horas que eu vou fazer atividade física, né? Porque, por exemplo, quando eu estava em dupla jornada, era um sacrifício, assim, porque eu abria mão de descansar para poder fazer atividade física. Mas aí eu comecei a perceber que, por exemplo, para eu fazer um curto deslocamento, ao invés de eu pegar o transporte, eu ia caminhando.
né? Então, e querendo ou não, é o exercitar o corpo, né? Desenferrujar e é colocar para movimentar. Então, às vezes, é a mínima coisa que a gente faz, e às vezes a gente pensa, tem que ir para academia, é um padrão. Não, né? Tem tanta coisa que a gente pode fazer no dia de folga, vai para o parque com os filhos, né? Sei lá, tem tantas alternativas, né? Então, eu vejo Tem, que o que tem, a tem. gente mais vê é essa desculpa, né? De eu não tenho tempo, eu trabalho em 2 hospitais, ou eu treino, ou eu durmo. Então veja que achar esse ajuste é o que fica mais dificultoso para essa turma de área da saúde, pela experiência que eu já tenho, eu sei que é o que eles vivem, né? Mas eu acho que é isso, esse filetinho, né? De escolher ir caminhando, né? Na sua folga, escolha algo que movimente seu corpo, talvez, né? São as pequenas mudanças que geram grandes resultados. Quando a gente fala em treinamento esportivo, né, trazendo um pouquinho agora para a questão do treino, tem Uhum, muito estudo recente mostrando que, antigamente, né, se você pegar a época que eu me formei em educação física, eu me formei em 99, já tem uns 20 anos aí. uhum, E uma das questões do treinamento, né, um dos princípios do treinamento, a gente chama de binômio volume-intensidade. Esse uhum, binômio, ele está sendo muito questionado nos últimos anos, né? Porque ele falava assim, olha, o treino é um binômio. Se eu dou alto volume, então se eu faço uma quantidade muito grande, a intensidade deve ser baixa. Se eu faço uma coisa muito intensa, o meu volume, a quantidade de treino tem que ser menor, tá? uhum, Não que isso seja mentira, porque isso funciona realmente até hoje. Só que hoje a gente sabe que quando a gente pensa em treinamento, em até saúde, muitas vezes a intensidade ela gera uma resposta maior do que o volume. E por que eu estou uhum, pontuando isso? Porque um treino intenso ele é um treino de curta duração. Por uhum, exemplo, se você precisar fazer um treino aeróbio, a gente sabe que você faz um protocolo Tabata. Ó, uhum. Tabata, só para exemplificar para quem Sim. não é da área, tá? O Tabata ele é um protocolo que você faz 8 tiros, 8, tá? De 20 segundos e você Uhum, descansa 10. Então você dá um tiro máximo, tá? O Tabata ele é uhum. um protocolo máximo. É óbvio que a gente não tá falando para um cara que nunca fez sair dando tiro, porque ele vai infartar, não é isso. Mas assim, não é isso, pelo amor de Deus. Amanhã tá todo mundo correndo, fala, eu tô correndo, aí o cara fala, corre. Tô Não, com dor no pelo amor peito. de não, tô com angina. Não, não é isso. Mas a questão é assim: o protocolo Tabata, cara, você faz 8 tirinhos de 20 segundos e descansa Uhum, 10 segundos. Ou seja, uhum, em 4 minutos você tem um treino cardiorrespiratório de alta intensidade que vai levar um tempo de recuperação depois, que vai gerar um uhum. gasto energético, especialmente na forma de gordura, e vai fazer essa pessoa ter um bom controle da questão fisiológica, ela vai ter um bom controle, inclusive da própria massa, da massa corporal. Ou seja, ele vai ter condicionamento treinando 4 minutos. Ou Nossa, seja, só. cara, quem tem 4 minutos, cara? Percebe? Tô chocada. Exato. Então, Essa, assim, mas essa tem dica é vários. ouro. Você pode fazer o HIIT. É lógico que tudo tem que ter adaptação, né? Mesmo ainda numa fase inicial, a gente ainda dá volume, você tem que ver como está a articulação, a gente não está discutindo isso. Sim. Mas o ponto é, hoje existem metodologias de treino de alta intensidade e de curta duração, né? Você vai para um CrossFit da vida, eu não sei se você sabe, enfim, mas eu pratico CrossFit já há um tempo, eu gosto muito do CrossFit, tá? Eu acho que o CrossFit ele resolve algumas questões como a falta de tempo. Existem odds, né? O CrossFit ele trabalha com o tal do odd, né? O workout of the day, o treino do dia. E lá no CrossFit existem alguns treinos, alguns odds que a gente faz que eles não duram mais do que 6, 7 minutos de alta intensidade, tá? Você Sim, vai sim, sim. trabalhar numa alta intensidade e vai ter uma resposta adaptativa de recuperação e vai ter um bom resultado. Então a questão do tempo é uma questão também que realmente não é uma desculpa que ela tem que cair por terra. Porque a gente É. sabe que fisiologicamente pequenos volumes de treino com uma intensidade maior geram uma resposta. Para você ter uma ideia, tem um estudo muito interessante, mas muito interessante, ele foi publicado em 2016, é uma revisão. Existem dois pontos de vista no treinamento, tem umas briguinhas assim, né, que eu só vou acompanhando, né, como eu não pesquiso muito nessa área, eu só fico lendo, eu sou um grande consumidor de papers, eu adoro, né, então você tem,
Então você tem várias linhas, você pega o Brad Schofield, que é um cara que fala muito do volume. Aqui no Brasil você tem o Paulo Gentil, que já fala mais da intensidade, né? E é um cara, puta, tem gente que ama, tem gente que odeia. Enfim, é bem interessante, assim, sabe? Aham. E assim, o Paulo mesmo, a linha dele, e isso está comprovado, né, que o Zanotto está falando também, né? Que ele fala que, cara, exercícios de grandes grupos musculares, você pode trabalhar todos multiarticulares, ou seja, você não isola grupo, então você pode fazer exercícios, poxa, eu vou fazer série vou fazer, pô, peito. O peito, você já está trabalhando o teu tríceps, você está trabalhando o ombro também. Você não precisa ficar Uhum. fazendo, sabe, treinos isolados para isso. E ele fala Uhum. muito de uma linha de você trabalhar no máximo de 6 a 9, 10 exercícios por dia com uma carga mais elevada, levando o Sim. músculo até a exaustão, a fadiga. Então, hoje Uhum. no treinamento, qual que é a base? É levar a falha. Então, qualquer treino que faça com que o sujeito chegue à falha, tá valendo, ele vai ter adaptação. Então, se você pega 9 exercícios, cara, eu estou falando para você para uma academia, fazer 3 exercícios de supino reto, 3 exercícios de crucifixo, 3 séries de flexão e vai embora para casa. Você vai gastar meia hora. Então, para Sim. quem não tem tempo, você Sim. percebe, existe Sim. muita alternativa, mas muita. Só Assim, a mas assim, estratégia certa, né? exato, é a estratégia que eu acho que falta. E novamente, e aí eu volto para aquilo que você lembrou, porque eu lembro na nossa conversa na clínica. Para quem não sabe, a Carol é minha paciente, tá, gente? E eu puxei a orelha mesmo dessa mulher, que ela começou, essa mulher trabalhava que nem uma louca, tá, gente? É. E eu lembro que eu falei, Carol do céu, cara, não faz sentido isso que você tá fazendo, né? Você deve Aham. lembrar dessa conversa Lembro, nossa, né? lembro. E o que foi mais legal, assim, é que Excelência. existia, o que eu percebia, eu falo, né, que porque todo mundo fala, ah, você é super fã do Zanotto. Eu sou porque eu percebia que existia um cuidado e não aquela coisa de uma dieta para todos. Existia um olhar para Carol, que trabalhava em 2 empregos, que Ter, trabalhava à noite, e o que que a gente pode fazer para ela viver, sobreviver diante disso, né? Porque a minha maior preocupação sempre foi a saúde, né? Eu preciso, mas eu preciso cuidar muito da minha saúde. O que que eu faço? Né? Então, todas as alternativas e possibilidades que eram me dadas, eu cumpria. Então, eu tinha todo um cuidado com dieta, as coisas que eu ia comer, pensando no meu fortalecimento corpo humano mesmo, né? Saúde. Eu preciso fazer melhores escolhas, não era nem por uma questão estética, né? Eu lembro que aquela vez que eu cheguei, que você falou, meu, você tá louca. E aí eu falei pra você assim, Zanutto, é só cuida da minha saúde. Tipo, ela é muito importante, mas excelente. eu tô precisando passar por essa fase, né? Porque eu acredito que quando a pessoa entende isso, é muito importante, né? Você entender que o processo, eu não tenho tempo, eu não vou conseguir treinar. Agora, diante dessas informações, eu diria que agora são só desculpas de verdade, né? Mas que a Então, pessoa entenda que a fase ela tem que ser temporária e que sim, chega uma hora que o corpo cobra isso, né? A saúde é, cobra isso. a saúde cobra. Eu lembro quando eu fiz 30 anos, né? Eu lembro que é engraçado, a gente vai fazendo 20, 30, 40, não que eu Uhum. sou velho, enfim, aliás, amanhã é meu aniversário, viu? Então, esses meus ex-alunos Ah! podem mandar pra frente, tá? Vou fazer 42 amanhã, cara. Mas eu lembro quando eu fiz 30, você falava assim, Nossa! nossa, agora é 30 anos, né? Aí você fala assim, aí as pessoas que têm 40 falam, você vai ver quando você chegar nos 40. E você acha besteira isso. Você fala, esse cara tá enchendo o saco. Cara, eu vou te É. falar, eu tô com 42, eu sou um cara ativo, eu treino 6, 7 vezes por semana, eu gosto de treinar, sabe? Eu Sim. periodizo meu treino, eu faço vários estímulos, eu sigo dieta Uhum. porque eu gosto de fazer dieta. E Uhum. eu vou ser muito honesto, cara. Uhum. Vai ficando mais difícil mesmo, não é mentira. Então Vai. a idade ela chega mesmo, e aí ela vem com juros, né? Eu costumo falar, eu dava aula de envelhecimento, né, na faculdade, e eu falava para as pessoas, né, que o envelhecimento, ele é crônico, ele é um Uhum. processo crônico. Então não Sim. adianta você chegar com 60, 50 anos lá todos zoados e falar assim, agora vai, cara, o seu Não vai. envelhecimento é reflexo do que você fez aqui atrás, né? É Quem verdade. envelhece melhor? Quem sempre teve regras, quem sempre fez as coisas. E é uma preocupação legítima essa que você tem, lógico, né, que acaba puxando a sardinha para a enfermagem, que é a área que você atua, que Claro. seus amigos, né, Uhum. é que você tem o maior.
a maior quantidade de pessoas Sim. aí, né, no seu hall de amizades, né, Carol? Cara, eu acho que assim, de antemão, super parabéns a todos os que estão na linha de frente, porque o nível de estresse dessa galera é extremamente maior do que qualquer pessoa, cara, né? É Sim. muito difícil, é muito difícil. E eu Uhum. entendo, né? Provavelmente tem enfermeiros vendo que tá falando, mas o cara tá falando que é 20 minutos, mas eu não tenho nem tempo para ir no banheiro. Cara, na boa, não deve ter mesmo. E nessa fase é muito difícil mesmo, né? Poxa, o que que eu posso fazer? É, Talvez, pelo menos, boas escolhas. Então, isso. tentar evitar realmente aqueles fast foods, né? Eu sei que a socialização é uma coisa Isso no importante. plantão, eu vou falar, isso nos Eu plantões é uma sei, perdição. eu não sei, eu tenho um monte de amigo médico, eu não sei como que é, cara. Vamos É pedir pizza e pizza, Habib's. vamos pedir McDonald's, vamos pedir Habib's, vamos pedir. Ixi, é tranqueira o dia inteiro, a noite inteira. E confraternização, né? Porque aí tudo é comemorar. Ah, o Vamos pedir tempo pão, vamos todo. pedir mortadela, Coca-Cola e tudo isso. Ó, a Dani que acabou de entrar aqui é médica. Eu conheço bem também a dona Dani. Ela não vai deixar a gente mentir. Então, assim, realmente tem que ficar muito, muito ligado, cara, Sim, com sim. esse tipo de escolhas. E separar o que a gente chama de fome fisiológica do que a gente chama de fome Importante. hedônica, né? Porque a gente não pode esquecer que a comida, o alimento em si, ele afaga. O alimento, ele tem um viés do carinho, né? Por que que a gente come muitas vezes uma coisa que às vezes a gente É nem tem verdade. vontade, É né? verdade. Porque dá tesão. Cara, alimento tem comida que dá tesão. Você acaba de comer orgásmico. Você fala, nossa, Que precisava de um delícia. desses. Uau! Né? Você precisava daquilo, né? É Mas a isso gente mesmo. tem que saber separar, né? O que É, que de fato é fisiológico, o que que de fato é hedônico, né? O que que está me levando a comer? A ansiedade leva à compulsão alimentar em algumas pessoas. E tem que saber exatamente. separar isso. E qual que é uma das formas mais eficientes para tentar controlar essa alimentação relacionada à questão da ansiedade? Exercício. Você percebe que é um binômio? Não dá para É, separar? não dá. Você Não percebe? dá. Tem que treinar. Eu tenho muita gente que fala, Zanuto, eu tô morrendo de vontade de comer doce, o que que eu tomo? Faz mais aeróbio, vai fazer exercício, se Vai mexe fazer mais, você vai perceber. polichinelo. Faz uns polichinelo, uns burpee da vida, que, né, que aí já faz um treininho mais intenso, percebe? Mas é muito importante separar. Eu creio que nessa fase, né, que as pessoas estão vivendo da área da saúde que estão em hospital, deve ter muito disso, porque passa por muitas decisões difíceis, então Bom, é um estresse constante, é o tempo todo, né? Você imagina você dobrar um plantão, né, numa condição igual a essa, né? Deve ser é um nível de isso. estresse É, absurdo, né? Muito tenso, né? exato. Mas tem que tentar dar um jeitinho de fazer isso, sabe? Tem que tentar dar um jeitinho de ajustar tanto a parte da atividade física quanto da própria alimentação, né? E aí o Uhum, que uhum. comer? Boas escolhas. Essa é uma hora, viu, Carol? Eu falo também para as pessoas, eu devo fazer dieta. Olha, se você está habituada a controlar a dieta, a fazer, você tem acompanhamento, não tem nada que impeça, ok? Sim. Mas se você não Isso é está, muito importante para essa e tem que galera ter. ouvir também. Tem que ter. Olha, tem que ter, Carol. A área da saúde ela vem sofrendo um problema muito grande, né? Porque o próprio Instagram mesmo, eu acho que aqui tem coisa tão legal, mas tem muita informação também desencontrada, né? A gente sabe que Sim. isso acontece. Então, não só nós, nutricionistas, como profissionais de educação física, como, né, vários médicos, a gente tem muito problema hoje porque tem muita informação boa, mas tem muita informação ruim. E, É verdade. a máxima, né, de que eu falo que né, o pessoal fala, né, que todo mundo tem um pouco, né, de médico e louco todo mundo tem um pouco, de educação física e louco todo mundo tem um pouco, de nutricionista e louco todo mundo tem um pouco, Todo né? mundo. Todo mundo, cara. E a galera adora inventar a moda, é aí que dança. Então, dieta é uma hora de começar uma dieta agora, em confinamento, em quarentena? Eu não creio. Eu acho que agora é uma hora de você, cara, tentar se exercitar, cuidar da tua família, tentar fazer o que dá para ser feito para minimizar as perdas, porque não vai ter como não ter perda de massa muscular, Exato.
é muito difícil, o estímulo do treino ele está limitado, né? Se tem um Exato. binômio volume e intensidade, a intensidade muitas vezes pela sobrecarga ela é baixa. Então é Uhum. tentar minimizar, colocar o corpo em movimento e fazer boas escolhas, sem muita invenção de moda, sabe? E eu acho que se as pessoas estão entendendo esse movimento que você, eu, tantos outros profissionais vêm fazendo, talvez agora é a hora de começar a tentar, talvez pelas melhores escolhas, né? Ah, não, vou começar a fazer dieta, vou começar a fazer atividade física. Talvez você não vai ter o suporte que você precisa, você não vai conseguir, por exemplo, eu falo que hoje a nutrição foi a melhor coisa, né? Fazer o atendimento online para mim foi, acho que é uma excelente ideia, eu adorei. Mas, por exemplo, pensar numa atividade física, querer ir para uma academia, você está um pouco limitado. Então, talvez eu acho que esse período de confinamento é pensar nas melhores escolhas. O que seriam melhores escolhas, né? E por que eu te falo isso? Porque a gente sai, eu vou falar a minha história, a minha realidade, que eu sei que é a de um monte de gente. É sair de casa correndo e aí preciso ir para o plantão e vou levar o lanchinho. Eu tinha todo o cuidado de montar minha lancheira, seguir lá o meu padrão de dieta, enfim. Isso não vem ao caso agora, que a gente não vai falar de dieta, é da assertividade de escolha. O dia que eu saía correndo para o plantão, por exemplo, era o tempo que eu corri e levava um iogurte, uma banana e uma maçã. Eu sobrevivo à noite com isso, de lanchinhos de Total, né? intervalo, É, né? Então, é, assim, uma isso. castanha, sabe, uma coisinha ou outra. Então, assim, eu poderia levar uma caixa de bombom? Poderia. Mas veja que é a escolha certa, né? Poxa, eu vou ter o meu jantar no hospital. Na madrugada, se eu tiver fome, eu vou tomar um iogurte. De manhã, antes de eu ir embora, eu como a minha maçã. Então, veja que é uma adaptação e que, assim, não tem justificativa, porque é a consciência da escolha certa, né? E isso é muito importante, né? Geralmente, qual a recomendação que a gente dá em termos até de macronutrientes e até pensando em manutenção de massa muscular para quem treina e tudo Uhum, mais? O ideal é manter uma ingestão de 1,8 a 2 gramas de proteína por quilo de peso. Então uhum, você pega um sujeito lá com 70 quilos, pelo uhum. menos, não precisa ser algo engessado, porque é engraçado também que as pessoas engessam, né? Eu tenho, gente, é sério, eu tenho um paciente que é maluco, que o cara fica contando e me manda, sabe? Zanuto, olha, deu 142 gramas de proteína, o cara come duas a mais, cara, o que que eu faço? Fala, não, não faz nada, cara, ué, toca o pau, né? Então, assim, 100, 140 gramas de proteína. Então, a continha é sempre essa, né? Você faz Sim. 1,8, 2 gramas de proteína por quilo de peso. Por Aham. que a gente aumenta a ingestão das dietas restritas? As dietas restritas, a grande maioria são hiperproteicas. Segundo, a Uhum. proteína, em termos de saciedade, é um dos macronutrientes que mais demoram para ter esvaziamento gástrico. Então, ela tem um efeito sacetógeno muito significativo. Ela dá muita Sim. saciedade. Então, para quem tem esse hábito Diferente de do carboidrato, né? Porque a gente come um completamente, macarrão, não dá uma hora, você completamente. tá com a barriga roncando. Porque você, ó, digestão de carboidrato começa na boca pela amilase salivar, passa pelo estômago praticamente, não tem digestão de carbo praticamente no estômago. E a digestão maior é onde? É intestinal, ela é rápida. O carbo ele Sim, chega sim. rápido, né? Então, Uhum, se eu tenho um uhum, esvaziamento rápido, a questão da minha saciedade ela é comprometida, né? Então, o que uhum, que a gente uhum. faz? Aumenta a ingestão de proteína. Então, boas alternativas para se levarem lanches da madrugada são fontes de proteína. Por um efeito de Uhum. saciedade, certamente as pessoas vão ter uma saciedade maior, elas vão ter fome muito depois, tá? E são Sim, fontes práticas, né? Porque a gente tem barra de proteína que você enfia na bolsa, cara, uma barrinha você come em 2 minutos se você tiver com pressa. é verdade. Você pode levar o Uhum. iogurte, como você falou. Hoje o mercado ele se atentou a isso e hoje a gente tem iogurtes com adição de proteína, com whey protein, por exemplo. Você pega aquele iogurte, Uhum. o da Vigor, com whey protein, são 25 gramas de proteína por frasco. Né? Você tem o Sim, Itambé de 25 gramas, você tem o Iopro de 21 e 14 e 15, você tem o Verde Campo 22 e 16. Então, assim, tem um monte de alternativa no mercado. Ah, mas eu não tenho geladeira. E protein, cara. Leva no squeeze o potinho de whey lá, põe água, chacoalha e bota pra dentro. Ah, eu tenho tempo, leva ovo uhum. cozido. Mas assim, coloca uma Sim, fonte de proteína. É muito melhor você jogar uma fonte de proteína e sim. associar com um carbo de índice glicêmico mais baixo, aí pode ser uma fruta, não tem problema nenhum, sabe? Porque vai te manter com uma saciedade por um período de tempo muito maior, você vai conseguir segurar a tua fome por um período maior e tem um efeito poupador de massa muscular, você vai sentir melhor, né? Você vai ter fome muito mais tardio.
Então, é uma dica que eu acho que Legal. vale a pena, sabe? Frisar pra galera fazer isso. É, latinha de atum que o Edson colocou. É, aliás, abração, Edson. Saudade de você também. Faz tempo que eu não te vejo. A Carol sim, mas o Edson não. Manda um abração pra você aí, meu. É, uma latinha de atum, cara. É. E outra, vai muito do hábito da pessoa, né? Eu lembro quando É, começou a quarentena, eu tenho um paciente meu também que virou amigo também, que passa comigo há anos também, o Paulo. E aí ele passou uns 15 dias da quarentena, a gente começou a bater papo aí pelo WhatsApp. Ele falou, Zanuta, eu vou te confessar uma coisa. Eu falei, cara, ele me comentou, ele falou, tá muito mais fácil para eu fazer dieta e treinar na quarentena do que eu fazia antes. Eu falei, eu pois é. também. Mas por que que fica mais fácil pra gente? Porque dieta, quem já fazia, quem já controlava, continua controlando. Eu falei, até brinquei com ele, falei, agora é a hora de saber quem faz as coisas e quem não faz. Então, Sim, a manutenção da rotina é fundamental, Carol. é Manter verdade. rotina é uma coisa importante, tá? É E aí criar verdade. o hábito, tem que criar o hábito, independente do trabalho, da disponibilidade, de onde você estiver, tem que tentar criar esse hábito, tá? Isso cabe Sim. para qualquer pessoa. E são escolhas que as pessoas às vezes nem tentaram, né? Por exemplo, é isso que você falou, a barrinha de proteína vende, né? O ovo cozido, isso são alternativas. E às vezes a pessoa fala, nossa, eu nunca comi isso no intervalo quando eu tava com fome, né? E veja que é uma questão de hábito, né? Experimenta, às vezes você vai ter essa sensação da saciedade, né? A latinha de atum. Quantas vezes eu comi latinha de atum? E é por uma questão de escolha, né? Exatamente isso. E uma coisa que é muito importante é a hidratação, né? Que eu lembro que você pegava no meu pé Ah, falando da água. muito. A água, cara, tem que tomar muita água. A água o Água, muita tempo água. todo, que é uma coisa que eu sei que o enfermeiro negligencia muitas vezes por causa da correria. Não tem tempo, né? Exato. E tem que beber Sabe o que muito que eu já líquido. ouvi? A pessoa fala assim, Carol, não sei como você consegue tomar tanta água. Não sei como você tem tempo de fazer xixi, porque eu não tomo água, porque eu não tenho tempo de fazer xixi, né? Da correria que era o Tá? plantão. Então veja o É, que que a pessoa já se condiciona, né? e não deve, né? Não deveria ser desse jeito, né? Exatamente, exatamente. É, E tem isso, a um. sensação de bem-estar que a gente tem, né? Quando a gente, eu falo que quando você, e o momento que eu tô levando todo esse tema para esse pessoal é exatamente a hora de não olhar mais para quem você tá cuidando tanto e olha para si, né? Porque as pessoas estão cuidando e não estão se cuidando, né? Elas não estão bem mentalmente, fisicamente, para poder cuidar do jeito que elas precisam, né? Então acho que a importância é exatamente essa, esse cuidado, ele vem bem de frente a isso, né? A esse cenário. Olha o quanto que você. E eu digo que a água bate, porque é nessa hora da pressão, da alta pressão, que você começa a ver o desequilíbrio, né? Então você se sente fraco, você não tá bem emocionalmente, você não tá bem fisicamente, e aí tudo começa a chegar, porque tem uma pressão sobre você, e Uhum. agora é o que eu falo, vamos ver quem sobrevive, né? Essas forças, porque você precisa sim, tem muita, muita força emocional, muita força física para poder aguentar essa porrada que tá vindo aí, né, nesse cenário. Não é fácil. E as projeções ainda estão meio obscuro, né? Eu li um artigo que saiu agora na semana passada, foi um estudo holandês e belga, que os caras estavam falando sobre a questão do correr livre na rua, né? Não sei se você chegou a Uhum. acompanhar alguma coisa disso, porque tá muito Não. comum o pessoal correr pela rua agora, né? Então tá muito comum Uhum. esse negócio. Muito. E o estudo comprovou, né, que a distância mínima para quem corre na rua, você sabe de quantos metros são? Quanto? 10. 10 Três? metros de 10? distância. Nossa! 10. Inclusive, eles fizeram até um resumo desse artigo, tá lá super interessante, online até. Eu passo o link para você dar uma olhada. Mas são Quero. 10 porque parece que as partículas do Covid, elas ficam suspensas no ar em até 3 horas. E aí é um Isso. estudo de aerodinâmica, lógico, né? Mas como você tem o deslocamento pela velocidade, se a pessoa correr numa velocidade média de 12 a 14 por hora atrás de outro, ele teria que ter quase 10 metros de distância. Você Nossa, percebe? Ou pelo menos 3 metros na perpendicular. A gente não vê isso acontecer, Carol. A jamais. gente não vê. A gente não Não vê. mesmo. A gente não vê, Não entendeu? mesmo. Então, até para fazer o exercício, você tem que ficar meio ligado aí como que você vai fazer.
Ou correr na sacada, né? Você viu que tem gente fazendo maratona na sacada, né, cara? Muito bom. Se você como os Genial caras isso. aguentam, ia ficar com dor de cabeça, cara, que ficar virando para um lado para o outro. É doido. Agora deixa eu te falar uma coisa, eu vou fazer as perguntinhas que me mandaram, Tá, tá? manda ver. As pessoas perguntam muito pra mim, até porque elas me viam, né, que eu tomava os meus suplementos lá antes do treino, depois do treino, de manhã, na hora que eu saía do plantão, enfim, tinha todo esse cuidado, né? E aí as pessoas me perguntaram, né, existem fórmulas que tenha elementos que possam me fortalecer, que possa ajudar nesse momento? Vamos lá. É assim, novamente, entra naquela questão do que é importante, o que pode ou não pode ajudar a imunidade. O que a gente sabe que ajuda a imunidade é tudo aquilo que pode modular a glutationa, né, que é um precursor até da própria da glutamina endógena. Não que a gente toma, não adianta tomar glutamina, que isso não vai resolver, tá? Uhum, Então a gente uhum, sabe que uma série de micronutrientes são importantes que estejam equilibrados, estejam adequados, tanto a vitamina C, como o ácido aspartico, quanto o zinco, todos eles são importantes de estarem mantidos dentro de uma faixa de normalidade. Mas uhum. os estudos não mostram uma correlação direta entre possibilidades de contágio e alimentação. Eu queria te falar outra coisa, Carol, mas não Aham, tem aham, aham. agora. O que a gente sabe particularmente é a questão da vitamina D, tá? A vitamina D parece que existe sim uma correlação. Nós fizemos até uma live. Eu tenho um ex-aluno que já está terminando o mestrado dele, que é o Matheus, e há uns 15 dias atrás nós fizemos uma live juntos. Foi muito legal porque o Matheus, o mestrado dele ele faz com o Lancha Júnior. O Lancha Júnior é um professor livre docente da USP, é uma Uhum. sumidade em nutrição, um bambambam bam, bam aí. E o mestrado dele é com a vitamina D, em infecção de trato aéreo respiratório superior. Então, assim, veio super Aham. a calhar. Então, até convido para quem não viu essa live, lá no meu feed, a gente colocou e nós subimos ela para o YouTube, tá? Mas sem Ah, dar muito legal. spoiler, o que a gente sabe da vitamina D? Pessoas com baixos níveis de vitamina D apresentam possibilidades maiores de ter infecção de trato aéreo respiratório superior, tá? A Uhum, questão é o quão baixo isso deve estar. E o que os uhum, estudos vêm mostrando? É que o baixo é muito baixo. Para você ter uma uhum. ideia, a gente considera normal acima de 20, né? É abaixo de Aham. 10 para realmente estar Nossa. baixo. E é difícil, né? Você que trabalhava em enfermagem, você sabe que uma Uhum, vitamina D uhum. abaixo de 10 é difícil. Eu no consultório já Sim. peguei 4, 5 pacientes na minha história inteira com a vitamina D tão baixa. E aí não Uhum. adianta repor também com uma quantidade tão elevada, porque os estudos vêm mostrando que É gradativo, né? é gradativo, uma reposição de 800 ou 2.000 unidades internacionais por dia é melhor do que aquela reposição em bolos que às vezes você faz com o paciente, né, muito baixo, aquelas, né, doses de 50.000 unidades, né? É melhor você Uhum. usar menos e diário. E aí é o que eu falo, poxa, para que você vai repor se o sol dá de graça? Vai Sim, tomar sol. Né? O sol, para sim. você ter uma ideia, exposição de 15 a 20 minutos diário, né? De 15% da sua superfície corporal. Ou seja, se você tomar sol diariamente sem protetor nos seus braços e nas suas pernas, tá? Uhum. Por 15 minutos você produz de 7 a 8.000 unidades internacionais de vitamina D e você vai ter toda a Que vitamina D que beleza. você precisa. Tá? Uma Sim. dica que a gente falou lá, mas eu acho que vale repetir por causa do confinamento. A vitamina D, para ser ativa, ela depende do raio ultravioleta B, tá? Então não pode passar protetor solar. E como as pessoas estão muito enclausuradas hoje por causa da quarentena, os vidros das sacadas, eles têm filtro UVA-UVB. Então esse Uhum. sol deve ser tomado com os vidros abertos, tá? Por quê? Porque às Uhum. vezes a Uhum. pessoa está na sacada, fecha o vidro está bloqueando. E aí você também não produz Uhum. vitamina D. Tá? Então a exposição Uhum. total, 10, 15 minutinhos lá, resolve o problema. Essa Sim, vitamina D é importante do sol. Dá para ser da alimentação? As fontes alimentares de vitamina D são muito baixas, tá? Para você ter uma sim. ideia, um dos alimentos que tem a maior quantidade de vitamina D é o salmão, tá? E aí, se a gente pensar no salmão,
Para você ter uma ideia, 100 gramas de salmão não tem 6% da ingestão diária de vitamina D que você precisaria. Você precisaria comer quase 2 quilos de salmão. Então é sol. Vai tomar sol, Só. tá? Eu sei Salmão é que uma delícia, mas tem que tomar sol. toma sol, cara. Agora, dos nutrientes, a vitamina D realmente ela tem esse papel. É importante manter as concentrações dela bonitinha, porque senão a coisa pega, sabe? Então ela é importante Sim. sim. Sim, sim, sim. E quando você fala de fortalecimento imunológico, não pensando no Covid, como imunológico mesmo, só para o sistema É, imunológico, fora desse cenário, é um teria, tripé. seria um coisa. Aham. Lógico que tem, Carol. É assim, é um tripé, tá? Se a gente pensar em imunidade, você precisa ter um bom controle e modulação do estresse, tá? Por quê? Uhum. Toda vez que a gente fica estressado, a gente tem aquele danado do cortisol que ele vai aumentar. Tá? O cortisol, que é um hormônio produzido lá pela suprarrenal, ele é um hormônio extremamente catabólico e ele é um hormônio anti-inflamatório. Só que Ele como é ele muito faz importante, né? Ontem até falei dele super, na minha mega apresentação, mas o importante, problema é mega. ele em excesso, né? O problema do cortisol é que ele é anti-inflamatório. E o que, que um anti-inflamatório faz? Como que o cortisol exerce a ação anti-inflamatória do ponto de vista fisiológico? Fazendo Uhum. imunossupressão. Ele inibe as células do sistema imune. Então ele inibe a resposta inflamatória e fala para você, ó, não tem inflamação, se vira aí, tá? Exato. Então, cortisol elevado vai gerar imunossupressão, meu sistema imune cai. Como que eu controlo esse cortisol, então? Aí a gente tem o nosso tripé. Uma das primeiras formas, tá, de controlar essa ansiedade e esse estresse, tá? Se você pegar, tem uma linha hoje que é muito, assim, mas muito estudada nos Estados Unidos, principalmente, que é a Uhum. meditação, é o mindfulness, né? Hoje as pessoas Boa. estão trabalhando muito com meditação, com essa questão de controle. Então a cabeça tem que estar boa para você modular o cortisol para o seu sistema imune Olha, estar eu quero falar uma coisa aqui. A gente está muito conectado na informação sem a gente ter combinado isso antes. Não sei se Ah, você tem que ter. assistiu, mas ontem eu fiz a Não, transmissão lá no canal do Corém no YouTube e eu falei medidas, né, de fortalecimento emocional e inclusive eu falei da meditação, que foi uma prática que eu achei que eu nunca ia aderir porque eu era mega ataque, né, acelerada e achava meditação para outro, não para mim. E foi uma medida que eu venho usando já tem quase um ano, a meditação e a yoga, e como isso me ajudou. Minha saúde melhorou, outra bem-estar vida. físico e emocional, minha resposta nos treinos, na academia, em É tudo, assim, outra melhorou a vida. minha vida demais, demais. E a gente É, nem combinou falar isso, hein? mas Muito é uma bom. das bases. Uma das bases Muito, é essa. muito. Tem um livro que eu Uma... gosto bastante, você deve conhecer, o que eu, aliás, até sugiro para quem quer aprender ou iniciar a meditação. Você já leu o Atenção Plena, o Mindfulness mesmo? Não, Já não leu li esse livro? esse, mas já tá Cara, ele na é minha legal pra lista já. caramba. É um livro que chama Atenção Plena Mindfulness, Aham, tá? aham, O aham. autor é Williams, é Jay Williams, Mark Williams, um negócio assim, mas se você colocar no Google Atenção Plena Mindfulness, ele é um livro muito legal porque ele dá uma liçãozinha de como meditar em 8 passos. E ele é muito Olha que legal. interessante, é muito legal, cara. Ele tem até a meditação do chocolate, para você comer, antes de comer, enfim, você ficar pensando naquele. Cara, é legal pra caramba. Sim, É um sim, livro que sim, eu já sim. li, eu pratico, ele é muito interessante. Então, o primeiro ponto Boa. da forma natural, cara, tem que controlar isso daqui para diminuir a ansiedade. Tá? Desculpa só acelerar, porque eu tô vendo que nosso tempo tá acabando. Segundo tripé, que é, né, segundo alicerce aí, né, que acho que a gente pode estar falando também. Dormir, cara, é o sono, Uhum. tá? Todo mundo sabe, assim, cara, N estudos na literatura mostrando, e aí, putz, né? Cara, sono, o sono é reparador, o Hoje eu sono é durmo o com melhor reparador. categoria. Tem que dormir bem, cara. O sono ele é extremamente importante para a modulação do estresse. Ó, a Adriana lembrou aqui, o autor é Mark Williams, esse mesmo, tá? Isso, Do ele Atenção, mesmo, é. tá? Isso. Boa. Então, assim, sono é uma coisa importantíssima. Eu sei que as pessoas estão sem tempo, que está correndo enfermeira, então, olha, eu só agradeço o que vocês estão fazendo por esse mundão afora.
Mas, cara, tem que ter as suas horinhas de sono, tá? Ai, E quantas sobre o horas? sono, isso, sobre o sono ontem eu até falei que tem todas essas teorias sobre quanto tempo de sono, que independente do tempo que você vai dormir, claro, tem a Qualidade. comprovação do tempo adequado, a preservação da sua 1 hora antes do sono, ela é muito importante para que você entre no seu sono profundo com qualidade. Então, até dei lá uma dica no YouTube falando que 1 hora antes de dormir que você se desative de todos os eletrônicos, para que seu corpo comece de fato a entrar no cenário de descanso, né? E aí É, depois venha os tempos aí que você vai falar. é, você tem que ter a rotina do sono, né? Eu, A eu não sei rotina, se exato. eu já te falei isso, o meu doutorado foi com melatonina. Eu trabalhei com reposição de melatonina e ritmo circadiano, a gente trabalhava com sono. Então, o Eu sono tomava, aliás, eu tomo de vez em quando, mas eu tomei muito melatonina, né? Quando é, você falou que tinha que tomar melatonina melatonina, é um foi senhor ótimo. hormônio, cara. E a melatonina, ela. Mas a melatonina é mais para fase de latência, enfim, né? Mas Sim. a gente falava muito das pistas, né, do sono. Então, todo mundo tem que ter a sua rotina do sono, sabe? É Uhum. aquela hora assim, cara, vou dormir. Então, sabe, é hora de dormir? Então eu vou no banheiro, vou escovar meu dente, aí eu O já sei que eu vou ritual. deitar. O ritual, vou pegar meu travesseirinho, vou virar para esse lado. Todo mundo tem que criar a tua rotina. A rotina de sono é fundamental para criar padrão de sono, tá? O outro Verdade. pilar é exercício físico, tá? É comprovado que se tem uma coisa que ajuda na regulação, na modulação do sistema imunológico é a atividade física. E não é de alta intensidade, não. É atividade moderada, tá? Porque a gente sabe que o sistema imune, ele trabalha, e exercício, ele trabalha numa curva em J, tá? Imagina um J Uhum. onde a gente Uhum. sabe que o melhor resultado para a resposta imunológica são os treinos de intensidade moderada, tá? Então, Sim. por que moderada? Porque o exercício também é um processo de inflamação. Lógico que não é uma inflamação crônica, né? A resposta aguda do treino é um processo de inflamação que é normal, né? Você lesiona o Uhum. músculo, vai macrófago, vai limpar, igual uma inflamação de garganta que seja, Sim. né? Mas o exercício é fundamental para a modulação do sistema imunológico, não tem jeito. E, evidentemente, puxando a sardinha para o meu lado, tem que comer bem, né? A É isso dieta mesmo. é fundamental, né? E, novamente, Exato. sem muita invenção de moda, são as boas Isso. escolhas, é evitando alimento industrializado, é inventando as farinhas, evitando tudo aquilo que bom, como diria o. Eu não sei se essa frase é da Rita Lee, do Raul Seixas ou do Roberto Carlos, né? Mas eles falavam que tudo que eu gosto é ilegal, imoral ou engorda, né? Então, tudo É da Rita que Lee, tiver acho. que tiver nesse contexto aí, né? Não. Você evita, tá? Mas se pode de vez em Exato. quando, pode, tudo bem. Ah, eu vou tomar eu adoro Coca-Cola. Posso tomar um copinho de Sim, Coca-Cola? Sim, sim. toma, cara. Mas um copinho. Não é isso que vai te Exato. matar, sabe? É o consumo com consciência, né? Eu falo que isso que é muito É, importante, né? O consumo com consciência. Tem eu que ter não, a eu não consciência aloprar. do quanto, da quantidade, exatamente, né? Porque eu falo que a desculpa que ficou muito fácil é a gente tá em casa, o que que a gente mais faz, né? Come, né? Ok, mas eu tô com fome agora, eu tomo um iogurte, né? Agora eu como uma banana, eu tomo um Mas café, aí sei que lá, tá. né? Essas. E de novo, Carol, é distanciar e separar o que é hedônico, o que é fisiológico. Exato, exato. Você Ter essa entendeu? consciência, né? Eu tô em casa, eu vou comer. Puta merda. Quem falou? Não tem manual, estou em casa, eu tenho que comer. Eu fico em casa, eu como menos. É verdade, vai treinar mais, vai ver um filme, É, vai ler um é, livro, né? Vai fazer alguma outra coisa com a tua mulher. Mas, pô, não precisa ficar comendo o tempo todo aquele monte de porcaria, sabe? São exato. escolhas, né? Como É, tudo, é escolha. A vida é escolha. Então muito bom. escolhe coisas legais que você vai ficar bem, não vai ter problema nenhum. E é Sim, isso. Então, sim. acho que a Então, gente acho que pensa, de lanchinho a gente pode pensar nas barrinhas, pode pensar no ovo cozido, pode pensar no nas frutas junto